Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa primeira aula. Gostaria de me apresentar, muito prazer. Eu sou a professora Priscila. Nós vamos trabalhar juntos com linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu sempre gosto de dar conselhos, né, como boa professora, e adoro um ditado popular. E tem um que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, mas eu faço uma adaptação. Digo que Deus ajuda quem senta e estuda, né? E é em cima disso que nós vamos começar a trabalhar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Meu nome é professora Priscila, eu sou de Barbacena, sou professora desde 1999, sou mãe da Betânia e do Rafael, atuo em gramática, interpretação textual, literatura, redação. Sou mestra em Ciências da Linguagem, tenho licenciatura em Letras, Pedagogia, sou pós-graduada em Linguística, Gestão de Ensino Superior, Língua Portuguesa, Educação e Oratória. Sou professora do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e das redes municipais aqui de Pouso Alegre e de Santa Rita do Sapucaí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Feitas as apresentações, vamos prosseguir com a nossa. Vamos lá. Qual é o nosso foco, né, em linguagens e suas tecnologias para o Enem? Nós vamos ver noções gramaticais, gêneros textuais e interpretação textual. Aí você pode me perguntar, mas professora, gramática não cai no Enem? Cai sim, né? Não cai às vezes uma gramática pura, uma questão de gramática pura, mas você vai ver no decorrer das nossas aulas, dos exemplos que eu for trazer para você, como que a gramática ela está ali e ela é cobrada, sim, senhores. Então vamos lá, vamos começar, mão na massa, vamos pegar uma questão do último Enem, né? E aí nós temos um texto e vamos à leitura. Por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. E desenvolve a fala e uma boa respiração. Logo depois vem a questão, diz, essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação, apresentar tratamentos para infecção respiratórias em bebês, defender o direito das mulheres de amamentar em público, ou essa campanha publicitária pretende ou visa orientar os exercícios para uma boa amamentação, ou, por fim, informar sobre o aumento de anticorpos das mães. Bem, quando nós lemos o texto e lemos as alternativas, nós começamos um processo de raciocínio, né? Vamos primeiro para as noções gramaticais. O que essa questão nos cobra? Primeiro, os verbos no infinitivo, né? Todas as alternativas são apresentadas com a palavra inicial com verbos no infinitivo. Mas, professora, o que são verbos no infinitivo? São verbos que terminam em ar, er ou ir. Ar da primeira conjugação, andar, falar, xingar. Er da segunda conjugação, escrever, ler. E ir da terceira conjugação, partir, ferir. Tá? Sempre que você se deparar com uma questão de interpretação de texto, uma das opções que os verbos podem se apresentar são verbos no infinitivo. Tá aí a primeira parte da gramática cobrada no Enem. Bem, outra questão que é muito importante é o vocabulário, né? Nós temos algumas palavras que são importantes entendermos e sabermos significados, como visa, diarreia, benefícios, obesidade, anticorpos. Diarreia e obesidade, na linguagem coloquial do dia a dia, nós usamos outras expressões, como, por exemplo, dor de barriga, né? Não usamos quase diarreia. E obesidade, nós usamos como, por exemplo, pessoas gordinhas, né? Então, esse vocabulário é importante você saber para que você tenha o foco na sua questão. Tá? Então, voltamos para o enunciado. Olha lá, vocabulário visa. O que é visar? É o objetivo. Então, essa campanha publicitária do Ministério da Saúde
visa o quê? Qual que é o objetivo dessa campanha? E aí nós vamos para a segunda palavra, benefícios, divulgar um conjunto de benefícios. Benefícios são coisas boas. Será que essa campanha visa divulgar um conjunto de coisas boas proporcionadas pela amamentação? Ok? E aí nós vamos depois observar aquilo que eu tinha dito em relação aos verbos do infinitivo. Divulgar, primeira conjugação, apresentar, primeira conjugação, defender, segunda conjugação, orientar, primeira conjugação, e informar, primeira conjugação também, tá? Então, sempre que uma questão de interpretação de texto ela tiver essa função de qual é o objetivo, qual é a intenção, o que visa essa questão, esse texto, a gente tem as possibilidades de encontrar com esses verbos aí. E aí, a primeira dica é, faça a leitura desses verbos. Será que essa campanha tem a função de divulgar? Será que essa campanha tem a função de apresentar, de defender, de orientar ou de informar? Tá? Primeira coisa. Voltamos para o texto, porque lá nós também temos a questão vocabular. Anticorpos, diarreia e obesidade, né? Então, são palavras que não são tão comuns e que podem gerar dúvida, e isso dificulta na sua interpretação de texto e na sua escolha final das suas questões. Tá? Bem, gêneros textuais. Quase toda a prova de linguagens, ela é pontuada por gêneros textuais diferentes. Né? Nós trabalhamos muito no ensino médio os gêneros textuais. E a prova, ela já nos dá dica de qual é o gênero textual que está ali. Tá? Então, primeira coisa, é uma campanha publicitária. Ok? Então, é uma campanha publicitária. O que nos ajuda na observação dos gêneros textuais? Leitura de gêneros, atividades, né? Nós vamos fazer muitas, e as características. Qual que é o público-alvo de uma campanha publicitária? Qual que é o público-alvo dessa campanha? Essa campanha fala para quem? Ela quer atingir quem? Alcançar quem? Qual é a estrutura de uma campanha publicitária? Tá? E qual é a linguagem que eu vou usar numa campanha publicitária, que é um gênero textual escolhido para essa questão, ok? E a questão de interpretação textual? Bem, a gente pega o texto de novo, né? Porque o texto ele é a nossa base. A interpretação, pessoal, ela é textual, ela não é pessoal, né? Então, não é o que você pensa, ou o que você acha, se você é contra ou a favor. Isso daí é lá na redação, né? Mas a interpretação textual você tem que basear no texto. Ah, eu não acho legal amamentar em público. Isso é uma questão pessoal. O que o texto diz? Né? Ah, eu acho que a amamentação deve ser feita num lugar bem à vontade, onde a pessoa se sinta à vontade. Isso aí são questões pessoais. A gente tem que focar no texto. Interpretação textual é a interpretação do texto. Tá? Dicas aí para interpretação textual. O texto base traz uma pergunta. Tá? Logo, espera-se uma resposta. Então, por que é tão importante amamentar? A pergunta está aí. Essa resposta, ela vem em forma de tópicos. Nós temos 4 tópicos. Tá? Identificar o gênero textual e observar as características ajuda a gente a entender, né, e a optar por respostas certas, né, assertivas. Você tem que delimitar as alternativas por eliminatória. Sempre tem uma que vai ter nada a ver e algumas que vão te levar para a correta. Volta sempre ao texto, gente. Leu a alternativa, volta no texto, tá? Muita atenção na hora de você fazer a escolha final. Por quê? Porque essa escolha final é a escolha que vai te coroar com todo o seu raciocínio, tá? E evita de mudar a alternativa se a escolha foi feita com base nos seus estudos e conhecimentos. Então, lê o enunciado, lê as alternativas, volta no texto, faz o raciocínio dos verbos no infinitivo, faz o raciocínio da questão do vocábulo, das palavras, do significado dessas palavras, do contexto em que essas palavras estão inseridas, certo? Porque quando você faz esse exercício de interpretação,
a chance que você tem de conseguir acertar é muito grande. E a questão da eliminatória também, né? Sempre tem uma questãozinha que você fala, pelo amor de Deus, essa aqui não tem nada a ver. Essa já elimina. De 5 alternativas já caiu para 4. De 20% de acertar já aumentou para 25%. Né? Uma matemática básica aí para a gente poder acertar e caminhar para a resposta correta. Tá? Então, visa o quê? Né? Qual que é a intenção? Ela visa divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação? Sim. Né? Sim. Por quê? Porque apresentar tratamentos para infecções respiratórias, ela não apresenta tratamentos, né? Ela fala que pode ajudar em questões respiratórias. Ela defende o direito das mulheres de amamentar em público? Não, embora isso seja um direito, a mulher ela não pode ser coagida, ela não pode sofrer preconceito por causa de amamentar em público, mas isso não é o foco do texto. Lembra que nós falamos que visar é objetivar, qual que é o objetivo? Tá? Ela defende o direito das mulheres de amamentar em público, a gente acabou de falar, né? Não. Ela orienta sobre os exercícios para uma boa amamentação? Não. Observe que essas alternativas, elas são alternativas verdadeiras, mas não estão de acordo com o texto. E eu acabei de falar com vocês que interpretação textual é a interpretação do texto. Não é resposta pessoal, não é opinião, não é ponto de vista, certo? Bem, informar sobre o aumento de anticorpos nas mães? Não. Fala, inclusive, que os anticorpos, eles aumentam nas crianças e não nas mães, né? Porque se a mãe que produz o leite, se ela dá esse leite para esse bebê, então é ele que é protegido por esses anticorpos aí. Tá? Pessoal, exercício de interpretação de texto é isso. Tá? A própria palavra já diz, é um exercício, E todas as questões interpretativas vocês têm que fazer esse mesmo caminho da roça. Tá? Então, a gente vai fazer alguns, né, daqui para frente e vocês vão pegar o jeito e vocês vão perceber que é assim mesmo. Tá? A gente já fez o primeiro, vamos partir para o segundo. Presta atenção no texto. Observe que esse texto já está em preto e branco, né? Mas também ele é recheado de informações que a gente vai poder fazer essa análise aí. Então, hashtag Juntas Somos Mais Fortes, diz que 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento de violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Ok? Então, estava disponível no site da Defensoria Pública, né? Foi acessado em 29 de outubro e foi adaptada para esta prova aí. Então, feita a leitura, né? Já começa a pensar que você precisa fazer essa leitura já com uma visão crítica, tá? Então, nós pontuamos algumas coisas no primeiro exercício, agora vamos pontuar algumas coisas nesse segundo exercício, ok? Vamos lá, então. Opa, passou uma mais aqui. Vamos voltar. Eita. Bem, noções gramaticais, né? O que nós vamos poder ver com noções gramaticais aí? Nós vamos poder ver que os verbos estão no imperativo, tá? Diferente. E a conjugação verbal também nós vamos poder observar aí, ok? Então, verbos no imperativo. Diz que, não se cale, denuncie. Qual que é a função do verbo no imperativo, professora? Dar ordem, aconselhar, incentivar, tá? E a conjugação verbal que nós vimos aí, que é a questão de verbos terminados em ar, ou ir, primeira, segunda, terceira conjugação. Divulgar, informar, evidenciar, alertar, incentivar, todos estão na primeira conjugação, ok?
dando sequência, nós vamos para observar a pontuação. No primeiro texto era ponto de interrogação, agora é ponto de exclamação, né? Então é importante a gente observar isso também, tá? Faz diferença? Faz. Na análise faz, tá? E o vocabulário, que não pode faltar praticamente em nenhuma questão de linguagens, né? Nós temos aí palavras como defensoria pública, é importante você saber, veiculado, tá? A gente pulou, o slide pulou o enunciado com as alternativas, mas nós vamos voltar nele, tá? Então, é importante você observar. Bem, em relação a gêneros textuais, né? Que gênero textual que é esse? Então, eu tenho que observar. É um anúncio publicitário, diferente do primeiro, que era uma campanha publicitária. Tem diferença, professora? Tem. Por isso que a gente tem que fazer a leitura do gênero, tá? Por isso que a gente tem que fazer as questões e as atividades voltadas para cada gênero específico. E, como sempre, como de costume, observar as características do anúncio publicitário. Qual o público-alvo? Será que é o mesmo da campanha? Qual que é a estrutura? Será que é a mesma da campanha? Qual que é a linguagem? Será que é a mesma da campanha? Aqui nós estamos fazendo dois muito parecidos, que é o anúncio publicitário e a campanha publicitária, ok? Bem, em relação à interpretação textual, agora aí, né? O que nós podemos observar? A interpretação textual, ela vai pegar na questão de focar no texto. Então, quais são as dicas que a gente tem para interpretação textual aí? A primeira dica é que o texto traz uma hashtag, o que deixa uma dica para qual público ele se destina, né? Então, não é todo mundo que entende esse tipo de linguagem. Esse texto apresenta uma linguagem verbal e não verbal, porque a gente tem foto de mulheres com máscaras, né, e textos. A máscara é um símbolo de silenciamento, né, porque ele fala que eu uso máscara, mas eu não me calo. Só que o texto fala diretamente com as leitoras, então o público-alvo são mulheres leitoras, tá? E volte sempre ao texto. Lê o enunciado, volta no texto. Muita atenção na escolha final. Geralmente a gente fica em dúvida em duas e escolhe sempre errado. Por quê? Porque falta esse voltar ao texto, tá? Falta essa questão essa malícia, né? Essa questão dessa concentração, tá? Muita atenção na escolha final, porque as pessoas equivocadamente às vezes escolhem errado, né? Delimite por eliminatória, sempre tem uma questãozinha que você vai eliminar de cara, aumentando a sua chance de acertar. E depois que você fez todos esses caminhos, eu vou repetir isso insistentemente, evite mudar a sua escolha. Porque sempre que a gente muda pela errada. E aí depois a gente quer, né, se matar por causa disso. Uma questão é uma questão. Né? Como é que o enunciado já te indicou o gênero textual? Veiculado, olha o vocabulário aí, moçada. Veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19. Tem por finalidade. Ou seja, qual que é o objetivo desse anúncio publicitário? O que ele quer? Qual que é a finalidade dele? Qual que é o objetivo dele? Ok? E veiculado. Vamos lá. Questão A. Divulgar o canal eletrônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. A finalidade desse anúncio é informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Aí, importância de saber, Defensoria Pública. A finalidade desse anúncio é evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso da mulher. O foco está na Defensoria Pública, tá? A finalidade é alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher na decorrência do coronavírus, tá? Ou ele tem por finalidade incentivar o público feminino a denunciar alguns casos de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Vamos ver, tá? Então, é um anúncio publicitário. A primeira dica aí, o próprio enunciado já te indica o gênero textual, tá?
publicado nos meios, veiculado é publicado nos meios de comunicação, vocabulário. Então, esse anúncio publicitário, publicado nos meios de comunicação, tá? Outra palavra aí tem por finalidade. Finalidade é o objetivo. Então, qual é o objetivo desse anúncio publicitário? Olha aí os verbos infinitivos. Divulgar, informar, evidenciar, alertar, incentivar, tá? De cara, por exemplo, esse texto tem a finalidade de divulgar o canal eletrônico. Será? De informar sobre a atuação dessa entidade defensora, que é a Defensoria Pública, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública. Observa aqui, tem número para discar? Tem. Fala que tem uma entidade que protege a mulher? Fala. Só que a gente tem que observar, pessoal, que é finalidade, entenderam? É objetivo, foco, tá? Então é isso que vocês têm que observar. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do vírus, ou incentivar o público feminino a denunciar, né, esses casos de violência aí. Entenderam? Então, é o foco. Muitas alternativas são verdadeiras, mas não estão corretas. Entende a diferença? Então, aumentou o número de violência contra a mulher por causa do coronavírus? Por causa do isolamento do coronavírus? Sim, isso é um fato real. Mas é isso que o texto tem por finalidade? Alertar a sociedade, né? E observa que nessa questão da letra D, que muitas pessoas podem optar por marcar, olha só um detalhe, né? Muitas pessoas chamam de pegadinha, mas eu não gosto de falar que é pegadinha, não. É porque as provas são feitas para que você desenvolva a sua inteligência, seu raciocínio, seu senso crítico. Olha só o que pega na questão letra D. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher, até aí tudo bem. Foi em decorrência do coronavírus? Foi o coronavírus? Foi a pandemia? Estudos indicam que foi o isolamento decorrente da pandemia. Então, observa que é um processo, né? As mulheres tiveram que ficar mais em casa, com isso, os maridos tiveram as mulheres dentro de casa, meio que numa clausura, não podiam sair ou sequer fazer denúncias, né? Então, não foi o coronavírus, foi o isolamento que veio decorrente da pandemia. Tá vendo? Como que uma questãozinha, às vezes uma observação, né? Pode te ajudar aí a não marcar a alternativa errada, é marcar certa, né? Então, a gente opta pela letra E, que é incentivar o público feminino a denunciar, tanto que os verbos são infinitivos. Não se cale, disque, denuncie, né? As mulheres com máscara, eu uso máscara, mas eu não me silencio. Então, é um incentivo. Como que ela vai fazer essa denúncia? Aí sim, tem um canal, né? Lá no texto. E de que forma que essa denúncia vai ser feita e quem que vai assessorar essa mulher? A Defensoria Pública, que é essa entidade defensora aí. Então, pessoal, claro que aqui nós estamos gastando muito tempo, né? A nossa questão é essa mesmo, é exercitar para que na hora que você faça a sua leitura do seu texto, você já esteja, como que eu posso dizer, treinado a fazer esses raciocínios rápidos, né? Para você ganhar tempo na sua questão, observando a importância de você fazer os seus estudos, fazer leituras recorrentes. Tá? Eu vou deixar no final dessa semana algumas atividades de interpretação para vocês poderem fazer, ok? E vocês vão ter em mente de que Deus ajuda quem senta e estuda. Vamos sentar, galera. Vamos estudar, vamos concentrar, vamos escrever, sabe? Vamos treinar nossa mente para a habilidade do estudo.
ok? Essa vai ser a minha fala para vocês durante todo o nosso curso, ok? Até a nossa próxima aula. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram, tá? Prof. Priscila LP, de língua portuguesa. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula com mais questões sobre linguagens, mais questões sobre interpretação textual, tá bom? Gramática, gênero textual, vamos conseguir, vai ser tudo de bom. Pessoal, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!